Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, nos preparando para aquele grande evento que cremos que tomará lugar num destes dias. A sua vinda, sua volta, para nos levar para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, nós vamos ler a leitura que o profeta fez para pregar a mensagem, as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Damos boas-vindas a todos em nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui, né? Melhor lugar estar na casa de Deus. Todos encontraram? E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E o trono, e o fumo dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém. Senhor Deus, tua palavra tem sido lida diante da congregação. E sabemos que as bênçãos que acompanham a sua palavra, somente em lê-la repousa sobre cada um dos teus filhos, que estão sedentos e desejosos em ouvir o Senhor falando e nos alimentando através do pão do céu. Eu oro e pedindo ao Senhor, acrescente as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer. E, Senhor Deus, ao meditarmos na mensagem do Elias, a mensagem precursora de sua segunda vinda, que teu Espírito Santo fale conosco, ajudando assim a nossa fé e tirando-nos, ó Pai, do comodismo, tirando-nos das interrogações, ó Deus, e enchendo-nos com aquela fé perfeita, a fé de Jesus Cristo, a fé que vence o mundo. Oramos pedindo estas bênçãos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar-vos.
Vamos meditar nessa mensagem. Nós vamos começar hoje com o parágrafo 80. Muito bem. Na escola passada, nós paramos aqui no parágrafo 65 e hoje vamos continuar aqui no 81. E que Deus ajude-nos a olharmos para estas coisas e encará-las com sinceridade em nossos corações. Porque não é apenas um caso, não é uma história, mas isso é um fato, é a realidade. Então, o nosso profeta continua nos dizendo, ou começa nos dizendo nesta manhã, agora, vamos lembrar que o tema é as bodas do Cordeiro. Ele diz agora, o casamento, em certo sentido, é um tipo. O casamento, em certo sentido, é um tipo. O casamento terreno aqui é um tipo do casamento celestial. Agora vejamos isto, apenas por alguns momentos, para descrevê-lo por um momento. Então ele vai tomar o casamento natural para falar conosco a respeito desse casamento celestial. Então ele diz, a primeira coisa que existe deve ser uma decisão tomada. Isso é, para um casamento, vamos dizer assim, um casamento natural. A primeira coisa que existe deve ser uma decisão tomada. Agora, antes dessa decisão ser tomada, aquele rapaz com aquela moça, como que começa aquilo? Eu creio que através de um olhar. Simplesmente através de um olhar, aquilo promove um sentimento, e aquele sentimento promove uma atração, e então vem a aproximação um do outro. Porque antes de haver essa decisão, tem que haver um absoluto. E o absoluto para o casamento, o profeta tem nos mostrado e sabemos que é a verdade. O absoluto do casamento é o amor. Agora pensamos nesse casamento celestial. A Bíblia nos mostra que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, um dia você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem, não é isso? Muito bem, e como a águiazinha, essa voz fala comigo, não é? Aquilo foi um olhar, aquilo proveu um sentimento, proveu uma atração, não é isso verdade? Agora, antes de você tomar uma decisão, olha, você teve que amar isto. Isso vem de Deus, isso é a verdade. Muito bem. Então ele está dizendo, a primeira coisa que existe, deve haver uma decisão tomada. A primeira coisa que leva no casamento natural é uma decisão, é que uma decisão tem que ser tomada. O jovem tem que tomar sua decisão. Ouça, meus irmãos jovens. O jovem tem que tomar uma decisão. Ou melhor dizendo, está falando dela, né?
A jovem tem que tomar sua decisão. Se ela quer este jovem, e o jovem, se ele quer aquela jovem, essa jovem, tem que haver uma decisão tomada. E você tem que tomá-la. Ela deve ser a única mulher no mundo que você ama. E ele deve ser o único homem. Se não for, então você tomou uma decisão errada. Bom, nós começamos aqui falando sobre um namoro, por exemplo, um olhar e tal, então começa assim o namoro. Mas o profeta já está falando aqui sobre tomar uma decisão, isso quer dizer fazer um compromisso, dar a palavra. Vamos ler o 63. Ele diz, é assim ao tomar a decisão por Cristo. A primeira coisa que você tem que fazer é decidir se você vai servir a Deus e tomá-lo como seu Salvador, ou não vai fazer isto. Você vai servir ao mundo? Você vai servir a Cristo? Você tem que se decidir. Tem que haver uma decisão tomada. E quando você decide que você vai servir a Deus ou a Mamon, então você faz sua escolha. Mas a decisão tem que ser tomada. Bom, Mamon quer dizer o mundo. Se a pessoa não vai servir a Deus, então é claro, ele vai servir ao mundo. Agora, ele não pode servir a Deus e a Mamon, servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Agora, amados, veja bem, se você vai tomar a decisão por Cristo, a coisa que você tem que fazer é decidir se vai servir a Deus e tomá-lo como seu Salvador ou não vai fazer. Voltando aqui no parágrafo 75 desta mesma mensagem, ai. Deixa eu ver aqui, irmãos, que negócio aí não é na mesma mensagem, não. O que eu queria colocar junto aqui não é a mesma mensagem. Deixa eu ver essa daqui. Não, tem que ser. Ou eu anotei o parágrafo errado, mas deixa eu achar aqui. É isso mesmo, 75. É aqui eu li o profeta dizendo assim, muitos de vocês conhecem o irmão Smith. Ele é um grande missionário e ele vem à casa do irmão Cauble, porque ele gosta muito dele. E ele disse, irmão Clauber, você sabe, ele disse, algo sobre sua esposa. Algo sobre sua esposa. Ele disse, quando eu me casei, disse, eu senti que, bem, se eu cometer
cometer um erro, eu posso conseguir outra. Olha, esses irmãos conversando e esse irmão falando sobre sua esposa. Então ele diz, quando eu me casei, não é? Recém-casado, veja bem. Então ele pensou, ele disse, olha, se eu cometer um erro, eu vou conseguir outra. Eu me casarei com outra, não é? Porque ele era jovem. Mas disse, depois que vêm as crianças, disse, então fica meio difícil ficar sem ela. Depois que vêm os filhos, né? As crianças, o começo da família, então é difícil ficar sem ela. Então, quando você tem cerca de 50 anos, você simplesmente não pode ficar sem ela. E conforme você envelhece, ora, você se sente assim. E eu disse, acho que isto está certo. Agora, vamos pensar um pouquinho. Nós que estávamos no mundo, digamos assim, religioso por tradição, né, dos pais, da família. Porém, chegou o momento da gente tomar a nossa decisão de servir a Cristo ou não servir a Cristo. Então, você teve que deixar o mundo. Você teve que desprezar as coisas que você gostava. E eu não sei, por certo, todos foram que nem eu. Eu achava difícil me libertar das coisas do mundo. Mas, desde que eu me converti, aceitei, tomei a decisão, aceitei a Jesus como meu Salvador, como disse o profeta, eu não parei com nada. Ele veio e tirou tudo de mim. Graças a Deus. Então, amados, esse irmão conversando com esse outro irmão, Smith, quem estava falando é o irmão Clauber, é? Irmão Clauber, você sabe, não? O irmão Smith que falou algo sobre sua esposa. Disse, quando eu me casei, muito bem. Então eu era jovem, então eu podia, se fizesse um erro, separar e casar de novo, porque eu era jovem. Mas agora, depois vêm os filhos, aí a coisa fica mais difícil, não pode ficar sem ela. E quando você vai envelhecendo, a coisa vai ficando mais difícil. Então, o que eu quero dizer com isso? Você pode até viver aqui sem Cristo. Porque você pode ser beneficiado pelas bênçãos dele, enquanto os filhos dele estão sendo beneficiados. A pessoa sem Cristo pode ser beneficiada com as mesmas bênçãos. O sol, a chuva e mesmo a cura divina e todas as outras coisas. Pode viver aqui sem ele, mas morrer sem ele, aí é difícil. Então ele está dizendo, tem que haver uma decisão tomada. E quando você decide que vai servir a Deus ou a Mamon, então você faz sua escolha. Mas a decisão tem que ser tomada. Então depois que a decisão é tomada, que você então vem o noivado. Você encontra isso no altar. Você tem que fazer um compromisso antes que essa união possa acontecer. E é assim com a igreja de Cristo. Tem que ser um compromisso com Cristo, uma promessa, um compromisso, um caso de amor. Eu gostaria de salientar aqui, já que estamos falando de casamento, nós aprendemos
através do profeta de Deus, que veio para restaurar a palavra, veio para revelar os segredos que estavam escondidos. Então ele tem nos ensinado dizendo que não é um juiz, não é um pastor, não é um ministro, um sacerdote que te casa. O que te casa é a sua palavra. Até então a gente nunca havia ouvido isto. Então ele diz, se você promete para aquela moça que se casará com ela, veja bem, mediante uma boa fé, você está casado com ela diante de Deus. Então isso não é de William Branham, isso é da Bíblia. Então ele cita para nós, aqui em São Mateus, capítulo 18, melhor dizendo, capítulo 1, verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, vejam bem, José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então eles ainda não haviam se casado, mas eles tinham um compromisso de casamento. A Bíblia diz que sua mãe desposada com José. Ele havia prometido que se casaria com ela, estavam desposados. Muito bem, então chamou José, seu marido, e ela de mulher, mesmo antes de casar. Por quê? Porque ele havia prometido a ela. Então, o profeta de Deus vem e diz, o que te casa é a tua palavra. E você vem ao altar para receber as bênçãos do Senhor. Esse é o casamento natural, mostrando para nós, tipificando para nós, o casamento celestial. Então ele diz, depois que uma decisão é tomada, que você então vem o noivado. Isso, você encontra isso no altar. Você tem que fazer um compromisso antes que essa união possa acontecer. E é assim com a Igreja de Cristo. Tem que ser um compromisso com Cristo. Uma promessa, um compromisso, um caso de amor. Então a próxima coisa são promessas feitas. Tem que haver promessas feitas um ao outro. Assim você faz a promessa. Querida, se você se casar comigo, prometo que serei leal e verdadeiro. Não olharei para nenhuma outra mulher. Esse é o voto que ele faz para ela, de ser fiel a ela, de ser uma pessoa sincera e não ter namorisco com nenhuma outra mulher. Então ele não pode sair por aí achando outras mulheres mais bonitas, não é, que sua esposa e tendo namorisco com o mundo e etc. Agora, isso é no natural e no celestial. Vamos continuar aqui. Prometo que serei fiel e verdadeiro. Não olharei para nenhuma outra mulher. Ou, não olharei para nenhum outro homem.
e farei tudo isso como um dever, como esposa. Teremos filhos, faremos tudo como um dever, como mãe. E eu serei uma governanta. Todas estas promessas precisam serem feitas, ou deveriam ser, em um casamento correto. E esta é a mesma coisa quando você vem a Cristo. Senhor, se me receber em teu reino, eu prometo. Aí está você. Eu vou te amar, serei fiel a ti, eu te servirei dia e noite. O profeta disse, é uma pena que nós esqueçamos disto. É uma pena que nós esqueçamos disto. Faz a promessa na hora do batismo, que se preciso for, dá até a sua própria vida, por amor a Cristo, por amor a Ele. Mas, para começar, parece que ele não está vendo, parece que ele não está tomando conhecimento de nada, não é isso? Parece que ele está tão longe e não tem ninguém te vigiando. E aí você vai se acomodando, vai se acostumando com as coisas e vai tendo um deslize. E muitas vezes até mesmo o tempo que nós deveríamos dedicarmos a Ele, nós dedicamos a outras coisas. Agora, no casamento natural, a esposa pode divorciar-se, não é? E se você é um jovem, pode se casar com outra. Mas e no casamento celestial? Lembrando que haverá um arrebatamento e haverá uma ceia das bodas. E nós estamos convidados a participar. Aliás, nós estamos de posse disto. Então, amados, não vamos esquecer do nosso compromisso cristão. Vamos reconhecer o que Deus tem feito por nós em meio a este mundo, milhões de milhões, que estão tão distantes de Deus, que não podem ouvir a voz de Deus, que não podem compreender as coisas de Deus. Mas Deus te amou de tal maneira que Ele veio ao seu encontro, ao seu encalço, e revelou essas coisas para você, e mostrou para você que você tem um nome, o seu nome está lá escrito no livro da vida do Cordeiro. Sejamos fiéis, sejamos verdadeiros, vamos cumprir o nosso voto de fidelidade a Ele. Então o profeta continua dizendo, é uma pena que nós esqueçamos isto. Eu te servirei dia e noite, vou jejuar, vou orar, eu serei leal a ti. Trarei os meus dízimos para a casa do Senhor, eu orarei muitas vezes ao dia. Eu farei qualquer coisa, eu vou prometer todo o meu amor a ti. Porque, amados, isso se faz com amor. É o amor ágape, que é o amor divino, o amor de Deus, em primeiro lugar. Se não houver o amor, então a fé é escassa. Porque a fé e o amor, eles andam juntos. Então isso se faz em amor. É a mesma coisa na família, no natural. Se faz as coisas em amor, porque a Bíblia nos mostra o dever dos pais, o dever do marido, o dever da esposa, o dever dos filhos, não é isso? A Bíblia nos mostra isto. E para cumprir, para preencher esses requisitos, só se faz com amor.
só se faz com amor. O profeta diz na mensagem, tua casa, por isso que ela está aqui. Vou ler isso aqui, 38 e 39. Isso para vocês, mocinhas, que não são casadas, vem. E vocês, rapazes, quando você encontra com aquela garota que você ama, se há somente uma coisa que você sabe, é que você a ama. Isso é tudo que há nisso. Ou você o ama, é isto. Você não importa se ele é bonito ou se ele não é bonito. Ou se ela é bonita ou não é bonita. Isso não importa. Mas você o ama do mesmo modo. Agora, é melhor você observar e ficar ali por perto, porque isto você está próximo de um lar ali. Então, o irmão Branham mostra ao contrário, dizendo, se você se casa com uma moça porque simplesmente achou ela bonita, bela, um corpo bem formado, olhos castanhos, etc., etc., mas não existe o absoluto ali, que é o amor, olha, aquele casamento não vai durar muito tempo. Mas quando se casa por amor, não importa se ela envelhece, se ela fica velha, se fica com o cabelo grisalho. O profeta está dizendo aqui que a esposa dele falou que eu estou ficando gorda, estou ficando isso e aquilo. Ele falou, você pode ficar desse tamanho, eu continuarei te amando do mesmo jeito. Então ele continua dizendo, um casamento fora disso é queda certa, ou nunca será bem-sucedido. Eles nunca serão felizes. Agora, eu disse isso para chegar em uma coisa que quero dizer. Amigos, uma conversão, falando de Cristo, uma conversão a Cristo, uma conversão fora dessas bases também não vai durar. Não vai. Você vai à igreja e você diz, bom, vou me unir à igreja e vou ser batizado. Se isso não está vindo de um coração de amor para com Deus no além, isso nunca irá a parte alguma. Apenas reticência. Apenas se torna um religioso. Tudo, ou melhor, tudo que você fará é se unir a uma igreja e ser batizado. Mas quando você é convertido a Cristo, com o amor por Cristo, então você acumula fé em Cristo, como você faria com a sua esposa. Amém. Quando se casa por amor, não importa se ela vai ficando velha ou o quê, compreende? A fé, a confiança, o amor, a amizade aumenta cada vez mais. Você acumula uma fé que você andará naquela fé. Eu não sei, você apenas, algo a seu respeito, você apenas tem algo que te ancora ali. Vê você? Que Deus ajude a nossa fé. Se você prometer a seu marido, se você prometer isso a seu marido, e se não for de coração, você realmente não está vivendo corretamente com ele. É uma espécie de conexão falsa. Vou repetir. Se você prometer isso a seu marido, e se não for de coração, o amor, não é? Borbulhando ali dentro, você realmente não está vivendo corretamente com ele.
É uma espécie de conexão falsa. Olha aqui. Se você não tem dentes e usa dentes falsos, agora, tudo está bem. Se você não tem dente, então você manda colocar outros dentes, né? São os dentes postiços, são dentes falsos, mas está bem. Está absolutamente, ou melhor, está substituindo os dentes que você já teve. Mas, na verdade, esses dentes não estão conectados com você. Ele falou de uma união, uma conexão falsa. E está dando para nós exemplos de dente postiço, não é? Eles estão substituindo aqueles que você tinha, mas você não está unido com aquilo. Na verdade, esses dentes não estão conectados com você. Não faz parte de você. E se você teve um braço amputado e você colocou um braço falso, bem, esse braço, na verdade, não está conectado com você. Só está preso em você. Vê? Não está conectado com você. E quando fazemos nossas promessas a Cristo, se não nos tornarmos parte dele, como uma mulher deve se tornar parte de um homem, e um homem parte de uma mulher, então somos cristãos artificiais. Misericórdia, não é? Não somos cristãos de fato. Você realmente não é casado com aquela mulher. Você pode ser leal se você não ama seu marido e ele com 60 ou 70 anos de idade e você não o ama tanto quanto no início, então você está apenas criando os filhos dele. É assim que as igrejas são. Muitas delas hoje. Então, ou melhor, estão apenas tomando o nome de igreja cristã, fingindo ser a noiva, quando é artificialmente, não estão conectados com Cristo de forma alguma. São como um dente artificial, ou braço artificial, olho artificial, vê? É algo que é artificial se estivermos apenas fingindo. Bem, você não pode fingir o cristianismo. Você tem de estar conectado nisto. Amém. Pensemos nisto. A responsabilidade que isto nos coloca nela. Pois, irmãos, a promessa, ou as promessas de Deus são muito grandes. As promessas de Deus são admiráveis. Você já pensou, sendo uma pessoa de idade, não como eu não sou velho, né? Só tenho 85 anos. Ser jovem outra vez, viver ali na presença de Deus, de eternidade a eternidade, para nunca mais envelhecer, nunca mais ficar doente, nunca mais uma dorzinha daqui, outra dorzinha dali. Lá não haverá essas coisas. Essas são as promessas divinas, as promessas de Deus feitas para nós. E vamos lembrar, nós estamos de posse disto. Então vamos amá-lo com todo o nosso coração. Vamos negar a nós mesmos, vamos renunciar a nós mesmos. Vamos orar, vamos vigiar, vamos medir tudo com a palavra. Tudo que você vai fazer, tudo que você vai falar, meça com a palavra. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida.
Olha, e você fazendo a sua parte, é impossível que Deus não fará a sua. É impossível que Deus não fará a dele. Ouvindo o culto de Goiânia ontem, esqueço o nome do irmãozinho, um evangelista. Vários evangelistas pregaram, mas um evangelista contou-nos uma parábola, né? Que o pai deu um machado para o filho, que era um garoto ainda menor, né? E mostrou para ele uma árvore bem grossa e falou: olha, filho, eu quero que você derrube essa árvore para mim. E saiu e deixou o menino lá. E o piá, por certo, usou esse machado de qualquer maneira, né? Certamente não sabia cortar, não era um lenhador, uma criança. E bateu em volta dessa árvore, bateu, e depois de um longo tempo o pai chegou. O piá estava deitado no chão e o machado no outro lado. Falou: oh, filho, mas você não conseguiu? Não, pai, não consegui. Fiz tudo o que pude, mas não consegui derrubá-la. Aí o pai falou: pois é, meu filho, você fez a sua parte, você fez o que pôde. Agora o seu pai vai derrubá-la. Seu pai vai fazer a parte que compete a ele. Aí ele jogou isso para o lado espiritual. Se você está fazendo a sua parte, porém você não dá conta, mas você está lutando, Deus fará o resto. Ele se encarregará do resto. Isto é certo. Amados, que Deus nos ajude. Nós vamos encerrar aqui. Então, uma igreja que é simplesmente artificial, chamada de Igreja de Cristo, bem, aqueles filhos, então, não estão ali. Aqueles filhos, então, não estão ali, que são nascidos daquela mesma organização. É apenas, eles não são filhos de Cristo, eles são filhos denominacionais e não filhos de Cristo. Grande Deus, nós sabemos, ó Pai, que é a nossa condição, é a nossa obediência. A sua palavra, Pai, é que vai nos colocar no arrebatamento. Porque não adianta conhecer muito, não adianta saber muito, porém, se não praticamos aquilo, se não vivamos aquilo. Então, ajude-nos, ó Pai, sermos cristãos obedientes. Ajude-nos a fazermos a nossa parte. Ajude-nos a expressar a Ti, ó Pai, somente a Ti o nosso amor, colocando o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Ó Deus, e assim sendo, nós estaremos certos de naquele dia, ó Deus, no dia de sua vinda, quando o grande imã do Senhor for acionado sobre essa terra, para ressuscitar os mortos, para transformar os que estarão vivos, nós estaremos juntos ali e subiremos para a festa das bodas do Cordeiro. Ajuda a minha fé, Senhor, ajuda a fé desta amada igreja do Senhor. Que Teu Espírito Santo vivifique em cada coração estas palavras gaguejantes que nós temos ouvido nesta manhã. Ó Deus, que o Senhor continue falando e mostrando para nós que somos um povo privilegiado. Te pedimos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.